Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos. Hoje falaremos sobre kurtose e para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca VUNESP, a qual foi cobrado agora no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. Na estatística descritiva, entende-se por kurtose, aí vamos lá, aí vamos ter que analisar afirmativa por afirmativa. Mas antes, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes do professor. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa. Alternativa C. Pessoal, vamos lá. Na estatística descritiva, entende-se por kurtose. O que entende-se por kurtose antes de analisar as afirmativas? Nós temos que entender o seguinte, que a kurtose ela vai medir o grau de achatamento, tá? De uma curva de distribuição normal. Então, nós temos uma curva que pode ser assim, ó, bem afilada. Possa ser que tenhamos a nossa curva de distribuição normal, ou possa ser que nós tenhamos uma curva bem achatada. Pessoal, cada curva dessa ela tem um nome, tá? Essa primeira curva ela se chama leptocúrtica. Essa outra curva aqui se chama mesocúrtica. E por fim, essa última curva aqui se chama platicúrtica. Bom, como eu faço para memorizar, tá? Vou ser bem sério com vocês. Esse platicúrtica aqui, não sei porquê, mas essa palavra platicúrtica me lembra a palavra prato. Então, quando eu olho para essa curva aqui, ela me lembra um prato de ponta cabeça. Sabe quando você pega um prato e emborca ele? Então, isso aqui eu não sei porquê, mas eu consigo associar, só consigo associar isso aqui a um prato. Esse mesocúrtica aqui, a palavra meso, ela meio que traz a conotação de meio, tá? Então, quando você tem meio, o que que é meio? Quando você está entre um e outro, você está no meio. Então, eu já associo mesocúrtica à distribuição normal. Aí, o que sobra vai ser leptocúrtica. O que eu quero que vocês compreendam? E que além de a gente estar medindo o grau de achatamento, quão achatado as curvas estão, ele nos indica alguma informação importante. Esse centro aqui que vocês estão vendo, independente da curva, esse centro representa três informações. Aqui vai ser a média, vai ser a moda e a mediana. Então, média, moda, mediana iguais, média, moda e mediana iguais, e média, moda e mediana iguais. Perfeito. Agora, nós temos a dispersão. Pessoal, observe isso aqui, ó. Essa aqui nós temos uma dispersão muito pequena, então a gente consegue falar o seguinte, ó. Esse gráfico aqui possui menos dispersão, ou ele é menos disperso. Aqui nós temos uma dispersão regular. Essa dispersão regular eu vou chamar de mais ou menos. Então, nós temos uma dispersão regular. Agora, essa aqui, se você for pegar esse ponto até a distância, aqui até as extremidades, a gente consegue observar que ele é muito disperso. Então, ele é mais disperso. Então, eu não sei qual que é a variância do desvio padrão, mas eu consigo afirmar categoricamente o quê? Que essa curva aqui, ela possui uma dispersão, uma variância ou um desvio padrão muito maior do que esse. Tá? Então, por quê? Porque a gente observa que a amplitude dessa platicúrtica é muito maior do que essa leptocúrtica, perfeito? Agora que eu trouxe os conceitos, né? Os conceitos básicos, infelizmente, vamos ter que analisar todas as afirmativas. A primeira está falando o seguinte: entende-se por kurtose a análise gráfica, até ok, que utiliza as medidas de estatística de valores mínimo, máximo, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, variáveis quantitativas. Não, basicamente o que ele trouxe aqui foi o conceito de box plot, que é um outro gráfico, tá, pessoal? Mas não necessariamente a kurtose. Então, alternativa A, dançou. A B está falando, é uma medida de assimetria? Não. Se é uma medida de kurtose, não é uma medida de assimetria. A única relação que a gente consegue tirar de kurtose e assimetria é que quando a curva é simétrica, ela tem a mesma característica aqui da curva mesocúrtica, tá? Mas ele falou que entende por kurtose, sendo que é uma medida de assimetria, negativo, tá? Então a B dançou. Alternativa C. Entende por kurtose o achatamento
que tem finalidade de quantificar a concentração ou a dispersão. Pessoal, essa dispersão aqui, ele está reforçando a concentração. Observa que aqui os dados estão mais concentrados em torno da média, enquanto aqui os dados estão mais dispersos em relação à média. Então, ó, concentração ou dispersão dos valores em um conjunto de dados em relação às medidas de tendência central. Pessoal, medida de tendência central, vamos levar média, moda e mediana em uma distribuição de frequências. Perfeito! A alternativa D está dizendo o seguinte: é uma medida de variabilidade dos dados constituído por um histograma. Não, pessoal, se fôssemos falar em grau de achatamento, em curva, a gente utilizaria a curva gaussiana, tá? Não um histograma. Alternativa E. É uma medida de dispersão em que a amplitude total de um conjunto populacional é calculada pela razão. Pessoal, essa alternativa aí é para quem realmente não sabe nada. Bom, então a gente consegue perceber o quê? Que o gabarito dessa questão é a alternativa C. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de curtose, assimetria ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!